O relator do orçamento, está no plenário neste momento encaminhando a votação do orçamento, que já foi encaminhado da Comissão de Administração de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa para o plenário da Casa. A proposta final ficou da seguinte maneira: a distribuição de recursos para os poderes. O Ministério Público do Estado com 106 milhões de reais, o Tribunal de Justiça com 286 milhões, o Tribunal de Contas do Estado 62 milhões, a Assembleia Legislativa do Piauí com 202 milhões. Isso representa um acréscimo de 13% em relação ao orçamento em exercício ainda no ano de 2011. Agora, uma única dúvida, digamos assim, em relação à Universidade Estadual. Do acordo e da tramitação nas comissões, ficou acertado o valor de 138 milhões de reais. Mas há uma emenda proposta pelo deputado Firmino Filho, que deverá ser objeto de discussão aqui no plenário por todo o dia de hoje. Daqui a pouquinho será a primeira votação, possivelmente a segunda ainda hoje. Numa previsão otimista, a redação final poderá ser aprovada já na sessão desta quarta-feira. A Assembleia Legislativa funciona até quinta-feira, dia 22 de dezembro. Agora, só um detalhe em relação ao orçamento de 2012, Tony. Sim. Diz respeito à autonomia, a uma imposição, digamos assim, do Legislativo. Finalmente, isso acontece. Isso diz respeito às limitações que o governo terá a partir de 2012 em relação a remanejamentos de recursos. O governo está livre para fazer suplementação orçamentária em qualquer percentual, só do Executivo. No entanto, com relação aos outros poderes, nada poderá ser mexido. Por exemplo, se o Tribunal de Justiça planeja um programa de modernização do Poder Judiciário, isso não poderá implicar em nenhum corte na previsão orçamentária prevista para o orçamento de 2012, que deverá ser aprovado daqui a pouco, ou começar a ser aprovado daqui a pouco, aqui na Assembleia Legislativa do Piauí. Há uma outra expectativa, que havia a possibilidade também de que o remanejamento pudesse ser reduzido, ser aprovada uma redução de 25% para 20%, mas isso também não aconteceu. O governo permanece totalmente livre para fazer qualquer remanejamento dentro do Executivo. A limitação é apenas, então, somente com relação aos outros poderes, Legislativo, Ministério Público e, enfim, os poderes em que há participação também no Orçamento Geral do Estado. Eu volto daqui a pouquinho conversando com o deputado estadual Kleber Eulalio, relator do Orçamento 2012 aqui na Assembleia Legislativa. Antes que você saia e retorne daqui a pouco, eu quero duas informações. Com relação ao Ministério Público, Elivaldo, com relação ao Ministério Público, você tem alguma informação precisa? Porque havia duas polêmicas, uma com relação à Universidade Estadual, a outra com relação ao Ministério Público. O que é que você pode trazer de informação com relação ao MPE? Olha, o que ficou acertado, realmente foi um dos pontos mais polêmicos na tramitação do orçamento aqui na Assembleia Legislativa, Tony. Com relação ao Ministério Público, havia um pleito, havia uma reivindicação acima de 130, 150 milhões de reais. Mas há uma limitação muito grande de recursos e ficou estabelecido na proposta orçamentária de 106 milhões de reais. Tem outro ponto. Ao lado Tudo bem, deputado Kleber Eulalio, que é o presidente da Comissão de Finanças e Tributação aqui da Casa, e o relator do orçamento. A proposta com a divisão dos recursos foi acordo, é consenso, foi consenso nas comissões. O senhor acredita que será consenso também aqui no plenário a partir de agora, deputado? Bom, o que diz respeito à divisão em relação aos demais poderes, como nós costumamos chamar, houve um entendimento. O entendimento foi aplicar o mesmo índice para todos, para que ninguém possa dizer que poder este foi privilegiado ou que aquele foi discriminado. É o mesmo. O governador, numa conversa com a procuradora Zélia, procuradora-geral de Justiça, assegurou àquela autoridade que não faltarão os recursos para a contratação de 20 novos promotores e de 36 técnicos de nível superior. O concurso dos técnicos já está em andamento e o dos promotores deverá ser lançado em breve o edital. Então, o Ministério Público vai ter um acréscimo. Isso é previsão extra-orçamentária. Extra-orçamentária. Dentro do orçamento foi igual. Repito, ninguém pode dizer que nós privilegiamos ou discriminamos quem quer que seja. Em relação ao UESP, aí estão os professores. O orçamento de 2011 teve um acréscimo de 40% em relação ao de 2010, na UESP. O de 2012 prevê
um acréscimo de 25% em relação de 2011. A média do Estado, dos órgãos do Poder Executivo, foi da ordem de 13%. Então a UESP está tendo um tratamento diferenciado. Ela está sendo privilegiada em relação aos demais. Resolve os seus problemas todos? Dizem os professores que não, eu acredito que não. Agora, nós vamos atender 100% da UESP e os outros. Então, a situação é de procurar este equilíbrio. A UESP, os professores não estão satisfeitos, respeito o seu ponto de vista, mas é preciso que a população saiba que nesses últimos 2 anos foi 40% em um ano o aumento e neste a previsão é de 25%. Agora uma previsão também em proposta do deputado Firmino Filho, estabelecendo uma emenda que possa acrescentar ao orçamento da UESP. Como é que é isso, deputado? A emenda acrescentando, agora o orçamento tem que ter o equilíbrio. A despesa não pode ser maior do que a receita. O deputado Firmino propôs aumentar, mas não disse de onde tira. Então esse é um dos motivos pela qual ela não foi aprovada. Eu criar uma despesa, eu tenho que reduzir outra. Certo? Tem que haver o equilíbrio. Na medida em que eu aumento 22 milhões para a UESP, eu tenho que tirar esses 22 milhões de algum lugar. Não foi apontado qual seria este caminho. Em relação, para encerrar, deputado, às antecipações de receita orçamentária, as AROs, é verdade que elas não existem mais no orçamento do Estado? Não existe mais. Esse era um artigo morto e houve uma emenda do deputado Firmino também nesse sentido, como também a questão das suplementações, nós reduzimos de 25% para 20%. Aquelas rubricas que estariam fora desse limite de suplementação, também nós reduzimos, de tal maneira que nós avançamos. Não é ainda o orçamento ideal, mas acho que houve um avanço. Elivaldo. Consenso no plenário, o senhor acredita? Vota até amanhã, redação final na quinta? Elivaldo. Essa parte aí já não é comigo, essa parte aí já é com o presidente da Assembleia, mas não vejo razão. Se a comissão já aprovou, nós estamos aqui todos reunidos, não vejo nenhum motivo para nós não votarmos agora. Então, do que depender de mim, nós votamos agora. Antônio, o deputado Kleber Eulalio está aqui à sua disposição. Alguma pergunta? Obrigado, Elivaldo. Obrigado. Deputado Kleber, tem um outro ponto aí, que ao que parece ainda não está bastante esclarecido, que é a questão do excesso de arrecadação, a distribuição disso. O que é que ficou decidido? O Executivo, ao que parece, queria ficar com o excesso para ele somente. Vai haver uma distribuição equitativa, respeitando esse percentual, caso haja excesso de arrecadação no exercício de 2012, deputado? Vamos ver aqui, Tony, se dá para eu explicar aqui. Pois não. Essa é uma reclamação que tem os poderes em relação ao Executivo. Isso. O orçamento realizado é maior do que o previsto. Isso. E esse excesso não era distribuído pelos poderes. O que é que nós fizemos este ano? No cálculo da dotação de cada poder, nós levamos em conta o orçamento do ano anterior, levamos em conta o valor que estes poderes deveriam ter recebido deste excesso de arrecadação, fizemos esta soma, e sobre esta soma nós aplicamos 8,5%, que é o índice que a Lei das Diretrizes Orçamentárias estabelece para o crescimento da despesa dos poderes. Então, não se resolveu definitivamente, mas é como se este ano nós estamos repondo o que foi perdido no ano anterior, tá certo? Porque tecnicamente é muito complicado essa divisão com o orçamento em andamento. Então, encontramos esta fórmula, que não é o ideal, repito, mas também já é um avanço. No ano se repõe essas percas ocorridas no ano anterior. E quanto às emendas dos senhores deputados? No ano passado foram aprovadas 30 emendas no valor de 800 mil cada uma. Desses 800 mil, o governador autorizou liberar 150 e alguns conseguiram liberar, que foram mais rápido. No meu caso especificamente, que sou o líder do governo, inclusive, não tive essa felicidade, eu não tive nenhum centavo. Não liberou nada? Não liberei nada. Das emendas parlamentares, não. Certo? Consegui algumas obras com o governador, não estou reclamando de nada, dentro dos programas já existentes. Mas das emendas, tem uma em fase de projeto, no valor de 150 mil, para a população entender que não é assim tão fácil. Então, como nós votarmos um valor de emenda alto, gerarmos expectativa, que essas expectativas normalmente não eram correspondidas, eu propus e fui aceito aqui pelos colegas reduzir. Para ver se a gente reduzindo esse valor, a gente chega mais perto no que diz respeito à execução. Mas resumindo,
houve redução no valor das emendas parlamentares. Para quanto agora? 500 mil para cada um. Fechado então. Exatamente, foi votado isso. Aprovado 500 mil de emenda parlamentar. Eu agradeço então, deputado, a sua atenção de nos atender aqui ao vivo, ele que retorna agora para o plenário para acompanhar a votação. Obrigado, Elivaldo. Boa tarde. Muito obrigado. Bom, Tony, hoje na Comissão de Administração, uma reunião conjunta, na verdade, as comissões de Administração e de Constituição e Justiça, para apreciar o polêmico projeto que prevê a criação de novos cartórios em Teresina. Aqui no início do semestre começou com uma ideia, uma proposta encaminhada pelo Tribunal de Justiça para a criação de 36 novos cartórios. Atualmente existem 9. Essa proposta foi reduzida para 24 e hoje estava sendo votada na Comissão de Administração uma proposta que estabelecia a criação de 19 novos cartórios. Aí começou uma polêmica entre a relatora do projeto, a deputada Belê Medeiros, e a deputada Regiane Dias, que chegou a interromper a votação. Essa ideia, essa proposta, esse projeto, já está ameaçado, poderá ficar para 2012. E a reportagem completa sobre essa polêmica envolvendo a relatora Belê Medeiros e a deputada Regiane Dias, sobre o projeto que prevê a ampliação do número de cartórios em Teresina, você confere ainda nesta edição do Jornal do Piauí. Tony. Obrigado.